noite. O programa de hoje destaca os seguintes eventos. Equipe da Escola de Educação Básica vence campeonato do conhecimento que reuniu estudantes de escolas de toda a região. Lideranças agrícolas discutem alternativas para recuperar o solo das lavouras regionais. Encontro de enfermagem do Alto Uruguai discute os desafios e as perspectivas para este importante setor da saúde. Confira em instantes. A bola de chiclete toma forma arredondada para armazenar a maior quantidade de ar possível em menor superfície. Princípio das superfícies mínimas. Se este jovem pesa 75 quilos e está se movendo a 20 km por hora, ele é capaz de gerar cerca de 1.150 joules de energia cinética. Expressão geral da energia cinética. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Vestibular.uri.br. Na hora de treinar para conseguir uma vaga no ensino superior, vale qualquer esforço na busca de informações que possam contribuir para a aprovação na universidade. Em função disso, a URI Erechim, juntamente com a RBS-TV e apoio do Sicredi e Garra Pré-Vestibular, reuniram centenas de alunos de toda a região no projeto Cerebrando. Uma divertida e emocionante competição para exercitar o conhecimento adquirido em sala de aula, preparando os alunos para o vestibular. O projeto foi desenvolvido no Salão de Eventos da Universidade na tarde do dia 28 de outubro. 23 escolas oriundas de 19 cidades estiveram representadas através de 57 equipes. Durante mais de 2 horas, elas participaram de 8 etapas, com 5 questões cada uma. Cada uma das etapas precisava ser completada em 12 minutos. Nos intervalos, acadêmicos do curso de Educação Física se encarregavam de animar e incentivar as torcidas e os participantes do evento. Além disso, diversos outros cursos da universidade realizaram ações isoladas, proporcionando maiores informações a respeito das profissões. A equipe Terceirão URI 1 foi a primeira colocada da competição, somando 158 pontos, recebendo troféu, medalhas e tablets. Em segundo lugar ficou a equipe Barão 1, que somou 133 pontos, recebendo também troféu e medalhas. Em terceiro lugar ficou a equipe 3B do Colégio José Bonifácio, com 131 pontos. A escola da URI conquistou ainda o prêmio de melhor torcida. As 2 outras equipes da escola da URI ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente. As 3 primeiras equipes também foram contempladas com recursos financeiros para serem investidos em cada uma das escolas. A erosão do solo em todo o Rio Grande do Sul tem sido motivo de preocupação para as lideranças agrícolas. O uso, manejo e conservação inadequados vem causando perdas do próprio solo, da água e de fertilizantes, além da poluição dos mananciais com agroquímicos. Foi para discutir essa realidade que um grande número de lideranças e produtores se reuniu no auditório do Campus 2. O encontro serviu para uma retomada do trabalho para a conservação do solo e água, buscando a integração com todas as entidades da região e do estado. A iniciativa foi do Escritório Regional da Emater, RS Ascar de Erechim, com o apoio do curso de Agronomia da Universidade. Durante o evento foi feita uma radiografia da realidade atual e apresentadas alternativas para o setor. Falando em conservação do solo, nós melhoramos muito, no estado sobre a questão da conservação do solo graças ao plantio direto. Mas o que hoje nós temos é um sistema de monocultura, com baixa produção de resíduos culturais, que em função do sistema, estamos com sérios problemas de compactação do solo e também surgindo problemas de erosão. Não mais aquela erosão que nós via nas décadas de 80, quando nós tínhamos o sistema de plantio convencional.
né? Então nós reduzimos significativamente as perdas por processo de erosão, mas nós estamos perdendo muita água. E qual é as preocupações hoje, né, que a gente está tendo? É a questão das práticas mecânicas de conservação do solo, ou seja, um sistema integrado das práticas conservacionistas. E isso está devido à baixa capacidade de infiltração de água. Nós estamos tendo um grande escorrimento superficial da água, carregando principalmente os nutrientes, né, com aplicação principalmente esse fator se agrava mais, a perda dos nutrientes, em função, né, da aplicação na sua superfície. Então esse está carregando, né, os resíduos e os nutrientes para os mananciais hídricos, causando problema de eutrofização. Então nós trilhamos bastante na melhoria a questão da conservação do solo no estado, né, graças ao plantio direto, mas por outro lado nós retrocedemos em algumas coisas, como a retirada dos integral dos terraços da lavoura. Não que nós queremos que os terraços voltem para a lavoura, e sim nós tentar melhorar o sistema, né, tentar dimensionar o espaçamento para o terraço nesse sistema de acordo com a infiltração de água no solo. Então hoje em dia, né, dentro do sistema plantio direto, nós podemos tranquilamente colocar um terraço 70, 80 metros, ou até 90, ou até 100 metros, dependendo do caso. Em áreas planas, né, esse terraço não é mais necessário, né? Simplesmente eu consigo resolver com manejo, né? O manejo transversal, principalmente semeadura transversal do declive. E o que a gente observa hoje? Né? A semeadura hoje está sendo feita no maior comprimento da gleba, seja ela morra acima, morra abaixo, ou de qualquer jeito. E o que o produtor quer? Rapidez, né? E hoje a gente tem em questão, né, uma dessintonização com as máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas cada vez maiores, incapazes de operar em terrenos mais planos ou incapazes de operar em cima de um terraço, por exemplo. Né? Então nós também temos que o que nós melhoramos no sistema plantio direto? Não melhoramos a questão das máquinas, né? Melhoramos a questão dos sulcadores. Os sulcadores são os mesmos que da década de 70, de 80, né, 90. Né? Agora o que nós temos que melhorar é o sistema como um todo. E aí envolve a questão da conservação do solo, envolve a questão das indústrias de máquinas, envolve a mobilização das entidades, né, de uma retomada a esse trabalho. O prefeito de Santo Cristo, José Luiz Seger, um dos convidados do encontro, veio para mostrar as alternativas que já estão em execução desde 2014 na região da Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa. Dentro disso, então, aconteceram seminários, encontros, dias de campo. Fizemos um termo de cooperação que envolve universidades, envolve todas as outras entidades, né, a nível de Estado, o próprio governo do Estado, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Cooperativismo, né, que também está envolvida nesse processo. Então, junto com todas essas entidades, fizemos um termo de cooperação, né, tendo sempre presente o uso, manejo e a conservação dos solos, as boas práticas que devem ser exercidas. Para isso também foram confeccionados vários materiais, né, cartaz, folders que foram para os municípios, e ainda os municípios estão fazendo o seu trabalho lá, então, junto com as entidades, onde há um retorno de trabalho de confecção de microbacias, né, a questão da adubação, né, adubação verde, né, com plantas alternativas, né, no período que não tenha a planta de trigo, de milho, ou de soja, ou outra cultura que faça, né, e mais do que isso, que evite que os municípios comecem já estava acontecendo, né, que os municípios estavam sendo demandados para, por exemplo, a patrola ir na propriedade do agricultor e tirar a microbacia que lá ainda se constituía. Então tem um conjunto de medidas, embora ainda pequenas, né, mas que nós acreditamos que aos poucos as pessoas, e a ideia é essa mesma, da gente voltar a conscientizar as pessoas que tiveram um bom momento lá quando buscaram a questão da adubação verde, plantio direto, mas perderam isso tão rapidamente em função até da proposta de grandes empresas, em função das grandes máquinas, né, e o pessoal começou a plantar para cima e para baixo, né, nas lavouras, e isso a gente andando aqui na região vê muito, na nossa região vê isso muito, né, e isso tem ocasionado assim perdas exageradas de solo durante o ano. E perder solo é perder patrimônio, né? Então, com esse conceito, com esse objetivo, a gente vem aqui trazer uma experiência que a gente está fazendo pela Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, né, que vai inclusive culminar agora, dia 25 de novembro, um encontro de todos os municípios para fazer uma avaliação dos passos que foram dados, e já no dia 2 de dezembro
em torno de 80 pessoas envolvendo agricultores, técnicos, cooperativas, enfim, lideranças que debatem e que estão junto ao agricultor cotidianamente, vão estar num dia de campo em julho de Castilho, onde tem uma experiência da Emater, onde tem as comparações de uma área com terraceamento e outra área que não tem o devido cuidado de terraceamento. E tem materiais, dados, informações, muitas, para trazer para as pessoas, com isso fazer com que as pessoas se conscientizem da importância do uso, manejo e conservação dos nossos solos. Prefeito, já é mensurável os lucros ou os ganhos a partir da adoção dessas medidas? Olha, eu não tenho dúvida quando a gente fala nisso que são milhões, porque se a gente tem, até a Emater tem alguns dados sobre números que se perde anualmente de solo e aí insumos, porque a propriedade lá, ela anualmente recebe quantidade de insumos, seja adubo, ureia, fosfato e outros tantos, e além do que é natural do solo já, essas perdas são irreparáveis, porque na verdade trazem um prejuízo muito grande e faz com que a cada ano você precisa colocar mais adubação para poder colher a mesma quantia que você tem. Então nós com certeza podemos dizer que isso significa milhões, E claro que distribuído entre todos os produtores, talvez a gente não sinta isso momentaneamente, mas eu acho que ao longo da história, ao longo do trabalho que vai se realizar, a gente vai notar isso depois, na questão da qualidade dos solos que a gente vai passar a ter. O coordenador do curso de agronomia da URI, professor Antônio Sérgio do Amaral, disse aos participantes do encontro que a universidade já vem formando seus acadêmicos que serão os responsáveis pela orientação correta dos produtores. O curso de agronomia é um curso bastante clássico, Nós trabalhamos aqui com a agronomia como um todo. Então, a parte de solos é um dos pilares da agronomia. Então, por conseguinte, nós temos então a responsabilidade de passar ou formar os nossos profissionais com essa visão de conservação do solo, com certeza. Nós entendemos que o solo realmente é o principal patrimônio do produtor, é a base de tudo, Então é mais do que justo voltarmos a atenção cada vez mais então para esse recurso natural que nós temos, que não é renovável, como se poderia pensar, Na verdade, ele se renova, mas é muito lentamente, a ponto de que para a nossa escala de tempo não é renovável. Se renova numa escala de tempo geológica, mas não na escala de tempo humana. Então, assim, o nosso curso pretende contribuir para a formação desse grupo maior de discussão, de retomada de discussão a respeito da qualidade física do solo. Então a agronomia ela se coloca à disposição das demais entidades, Esse trabalho está sendo liderado pela Emater, E nós faremos com muita, digamos assim, responsabilidade a nossa participação no sentido de agregar. Nós não faremos, ninguém faz nada sozinho na realidade, Então nós precisamos de parcerias, precisamos de um trabalho coletivo, Porque a conservação do solo ela é muito ampla, não se pode ter uma visão imediatista. A conservação do solo passa pela aplicação de diversos conhecimentos de diversas áreas. Então, nós pretendemos contribuir da melhor maneira possível no sentido de desenvolvermos pesquisas, além do próprio ensino, desenvolvermos pesquisas nessa área de perdas de solo, nessa área de perda de água também, que sempre que a gente fala em conservação do solo, automaticamente se fala também na conservação da água, que em última análise a água ela é conservada no próprio solo. Então nós vamos reforçar essas ações ou essa ideia de que as pessoas, a comunidade como um todo, o produtor, ele precisa enxergar o solo como sendo um corpo vivo, dinâmico, tridimensional e altamente complexo. Ou seja, não é um material inerte, ele dá a sua resposta. Então, para isso nós vamos
ter que tomar os maiores cuidados possíveis, porque se continuarmos fazendo o que está sendo feito hoje na atual conjuntura, né, em que as pessoas têm uma visão imediatista, que é só aquela visão de lucratividade imediata, as consequências irão ser cada vez mais negativas. E o risco é de que nós tenhamos, então, uma descontinuidade, uma insustentabilidade do próprio sistema. Então a ideia é trabalharmos cada vez mais com o conhecimento, com a conscientização das pessoas, de todos os envolvidos nesse trabalho, que deve ser um trabalho conjunto, todos cada vez mais conscientizados, no sentido de usarem as práticas mais adequadas possíveis, né? Então, o que vai fazer com que um solo degradado fisicamente, em que a produtividade das culturas está muito baixa, se torne novamente num solo produtivo, num solo bom fisicamente, de boa qualidade física, né? É exatamente o seu manejo. Então é o aporte adequado de matéria orgânica que se dá via palha. A palha é produzida através das plantas e nós só vamos ter um aporte adequado de palhas à medida que se adote a rotação de culturas, incluindo aí plantas de cobertura, né, que realmente produzam uma quantidade significativa de fitomassa ou palha para alimentar os micro-organismos. O que faz com que o solo tenha vida são os micro-organismos. E a gente só consegue estimular esses micro-organismos através do aporte adequado de palha. Veja depois do intervalo, o Encontro de Enfermagem do Alto Uruguai discute os desafios e as perspectivas para este setor importante da saúde. A bola de chiclete toma forma arredondada para armazenar a maior quantidade de ar possível em menor superfície. Princípio das superfícies mínimas. Se este jovem pesa 75 quilos e está se movendo a 20 km por hora, ele é capaz de gerar cerca de 1.150 joules de energia cinética. Expressão geral da energia cinética. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Vestibular.uri.br. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Metáfora conceitual criada por Luís de Camões, século XVI. Ao dançar, aplicamos as leis e princípios básicos da matemática e da mecânica na ação das articulações, ossos e tecidos do corpo. Princípio da cinesiologia, Giovanni Alfonso Borelli, século XVII. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Vestibular.uri.br. Os desafios e as perspectivas da enfermagem contemporânea. Essa foi a temática do 16º Encontro de Enfermagem do Alto Uruguai, realizado de 19 a 23 de outubro. Professores de diversas instituições do Estado deram sua contribuição ao evento. Entre elas, a professora Maria da Graça Oliveira Grossetti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela observou que a enfermagem, apesar de ser uma atividade prática, não desconhece a ciência e a tecnologia. Pelo papel do enfermeiro, né? Ou melhor dizendo, da equipe de enfermagem. Se a gente for revisitar a história da enfermagem, a gente vê o quanto a enfermagem esteve presente em todos os momentos da evolução da história da humanidade, pode-se dizer assim, e da sociedade, né? E da evolução das práticas de saúde, né? Pela natureza da enfermagem, que é o cuidado
Tá? Cuidado esse que a gente caracteriza enquanto cuidado profissional e cuidado expressivo. Sendo que dentro do cuidado profissional existem aquelas dimensões que a gente chama de dimensões técnicas ou que remetem ao cuidado manual, mas que não são menos importantes, porque é aí que a gente encontra ou trabalha com base nas tecnologias, ciência e cuidado. Né? Então, esse cuidado profissional é este cuidado em que a gente lida com as tecnologias leve-duras e tecnologias duras, equipamentos, rotinas, protocolos. Né? E o cuidado expressivo, que é aquele cuidado que, pode-se dizer, seria o mais importante nesse contexto, porque é aquele cuidado que fala da ética, que fala da estética. Quando a gente fala em estética, a gente fala em sentimento, a gente fala em emoções, a gente fala no diálogo, a gente fala nesse estar com o outro, que é o respeito pelas suas tradições, pela sua cultura, pelos seus princípios. Não se consegue fazer enfermagem, eu acredito que cuidar, né, do outro, em qualquer disciplina da área da saúde, se não tiver agregado esse conhecimento, esse cuidado profissional e esse cuidado expressivo. E a enfermagem prima muito por isso, né, por este cuidado expressivo. Estar atento à fragilidade do outro, né, é estar em escuta, é estar em presença deste outro, né, é estar com esse outro indivíduo. Né, e no momento que o indivíduo encontra-se frágil, vulnerável, alguém tem que estar com ele. Né, e aí é que entra a enfermagem, na pessoa do enfermeiro, dos demais membros da equipe, sem menosprezar os outros colegas da equipe de saúde. Os sistemas de informação em saúde também mereceram atenção no encontro de enfermagem. O convidado para falar sobre isso foi Fabiano Basso dos Santos, do Telesaúde RS, que analisou principalmente o eSUS Atenção Básica, um programa que fornece um prontuário eletrônico do paciente para verificar consultas e relatórios. O eSUS ele é um programa, é uma nova estratégia do sistema de informação, onde ele vai coletar não só informações de produção, mas também ele oferece um chamado prontuário eletrônico do cidadão. Prontuário eletrônico, usado em computador, onde os profissionais têm um acesso gratuito, né, a um sistema do Ministério, onde vão realizar suas consultas, colocar as informações do paciente, sua produção, gerar relatórios para reunião de equipe. E o mais interessante é que ele é baseado na chamada Política Nacional da Atenção Básica, que tem toda uma estrutura, toda uma mentalidade de como o profissional vai trabalhar, chamado processo de trabalho, assim vai. E outra coisa interessante é que todas as informações ficam nesse prontuário do cidadão, ou seja, o cidadão ele é paciente da unidade, não de um profissional determinado. E que benefícios, isso de certa forma traz muitos benefícios aos pacientes, mas qual é o papel do enfermeiro neste processo? Partindo do eSUS, com as suas ferramentas, fortalece também o papel de todos os profissionais da atenção primária. Do enfermeiro, o que fortalece? O enfermeiro como um gestor do cuidado, onde ele vai ter várias informações de cadastro do cidadão, o que é realizado com as pessoas, o que os profissionais fazem, atividades coletivas de intervenção, não só entre a equipe, mas com a população. Ou seja, vai facilitar essa questão de ter dados para se levantar, para poder planejar o que se deve fazer. Tá? E fortalecendo também que ele vai fazer atendimento, entre pré-natal, entre consultas. Ele não é simplesmente um assistente médico, ele tem a sua agenda, tem as suas funções, e principalmente esse vínculo de liderança que o profissional de enfermagem tem, né? É muito importante. Se não tem um líder dentro das unidades, que no caso geralmente fica com os enfermeiros, se não tem um líder complica muito, não só o trabalho com a população, mas o trabalho entre a equipe, que são de pessoas, né? E vai fortalecer esse papel do enfermeiro também. O parto humanizado foi outro tema abordado pelo encontro de enfermagem. A professora Nelci Terezinha Zorzi, de Passo Fundo, trouxe experiências e novas perspectivas sobre o assunto. O parto humanizado, na verdade, nada mais é do que o respeitar a escolha da mulher, né? Quando você tem uma gestante que busca informações, né, e sabe dos seus direitos, sabe da sua vontade, ela faz uma escolha, né? Se ela escolhe ter o seu filho de parto,
é uma decisão que nós profissionais precisamos respeitar. Então, o parto humanizado nada mais é do que se respeitar a escolha da mulher, a escolha pela forma do seu filho nascer, a escolha pela forma, o hospital que ela vai buscar, o profissional que respeite essa decisão, a forma de ter um parto ativo, que ela possa ser a principal, como a gente diz, ela é a protagonista do parto, né? E ela faz a escolha da posição, da hora do bebê nascer, ela pode fazer também a escrita do seu plano de parto, né? Então, quando se fala em parto humanizado, hoje tem um modismo da fala da humanização, né? Mas o que é essa humanização? Na verdade, nós temos que nos humanizar como profissionais, né, para respeitar essa decisão da mulher. Então, quando ela faz a escolha pelo parto humanizado, a gente precisa respeitar e deixar ela seguir. Quando não há risco nenhum para a mãe e bebê, né, então por que não se respeitar essa decisão da mulher? Encerra na segunda-feira, dia 16 de novembro, o prazo para as inscrições ao vestibular de verão da URI. Entre as novidades, o novo curso de Engenharia Química. Além disso, os cursos de Engenharia de Alimentos e Agronomia passarão para o período noturno. No total, o campus está oferecendo 1.130 vagas em 24 cursos. As inscrições devem ser realizadas pelo site vestibular.uri.br. A prova única será realizada no domingo, dia 22, às 14 horas. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa. A bola de chiclete toma forma arredondada para armazenar a maior quantidade de ar possível em menor superfície. Princípio das superfícies mínimas. Se este jovem pesa 75 quilos e está se movendo a 20 km por hora, ele é capaz de gerar cerca de 1.150 joules de energia cinética. Expressão geral da energia cinética. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Vestibular.uri.br.